Comentário da Parashá, a porção semanal da Torá, com Marcos Andrade Abrão. Parashá Behar. Adonai falou a Moshe no Monte Sinai, ele disse: fale ao povo de Israel: quando entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra deverá guardar um descanso de Shabat para Adonai. Observe, existe o Shabat nosso, semanal, e o Eterno quer um Shabat para a terra. A terra também precisa de um Shabat. Semeie o campo durante 6 anos. Durante 6 anos, podem suas vinhas, juntem sua produção. No 7º ano, porém, haverá um descanso de Shabat absoluto na terra, um Shabat para Adonai. Não semeiem o campo, nem podem as vinhas. Não colham o que cresce sozinho das sementes deixadas por vocês na colheita anterior, e não recolham as uvas da vinha não podada. Ou seja, só se pode colher o que você vai comer. Você não pode colher algo e vender no ano da Shemitah. Observe, uma lei bastante difícil de cumprir se nós não confiarmos no Eterno, né? Nós só podemos cumprir uma lei como essa se nós tivermos uma vida verdadeiramente espiritual. E o Eterno, ele está exigindo, ele está puxando Israel, ele está trazendo Israel a um padrão mais elevado de emuná, de fé. Então essas leis, elas têm o objetivo de crescer a emuná, crescer a fé. Não se pode servir o Eterno vivendo numa mentalidade apenas lógica, apenas racional. É exigido fé. E fé desafia a nossa lógica, desafia a nossa razão. Fé é algo além, é algo que é movido pela confiança. Muito bem. Será um ano de descanso absoluto para a terra. No entanto, o que a terra produzir durante o ano de Shabat será alimento para todos vocês. Você, seu servo, sua serva, seu empregado, para quem vive perto de você, seu gado e os animais selvagens da sua terra, tudo o que a terra produzir será usado como alimento. Qualquer pessoa poderia entrar na sua fazenda, tanto os animais como as pessoas ao redor, o vizinho pobre, o mendigo, quem quiser poderia entrar na sua terra e pegar e colher frutas, e, enfim, só não pode fazer uma colheita para vender. Por quê? Porque como é um ano sabático, todo o alimento é santo, é separado para Hashem, não pode ser vendido, ele só pode ser comido. Você não poderia nem jogar no lixo. Você comeu uma fruta, acabou de comer aquela fruta, você pegava a fruta e jogava na terra, e a própria terra se encarregava de consumir aquela casca da fruta. Não podia jogar fruta no lixo, nada no lixo. Todos os alimentos eram santos porque era um ano inteiro santo. Agora observe a fé. Se eu não vou plantar no 7º ano, isso quer dizer que no 8º não haverá colheita. Isso quer dizer que no 8º eu irei plantar, ou seja, só no final do 8º, no 9º é que haverá colheita, porque você não planta hoje e colhe amanhã. Então, na verdade, não era só um ano, eram pelo menos 2 anos. E a cada 7 ciclos de Shemitah vinha o jubileu, que era mais o ano, o 50º ano. Vamos continuar. Contem 7 Shabatot de anos, 7 vezes 7 anos, isso é 49 anos. Então no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, soe o toque do shofar, soe o shofar em toda a sua terra, e consagre o 50º ano, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Yovel para vocês. Cada um volte para a terra de sua propriedade, a sua família. Esse 50º ano será um Yovel para vocês. Nesse ano não semeie,
nem colham o que cresce sozinho, nem juntem as uvas de vinhas podadas. Trata-se do Iovel. Ele será sagrado para vocês. Tudo o que os campos produzirem alimentará a todos. No ano do Iovel, cada um de vocês voltará à terra que lhe pertence. Ou seja, a cada 7 ciclos de Shemitah vinha o jubileu. O que acontecia no jubileu? Chegava em Rosh Hashanah, os escravos eram libertos. Não podiam sair da casa ainda dos seus senhores de escravos, mas eles eram libertos. Começavam a comer na mesa dos seus senhores. Começavam a se alimentar na mesa deles, para começarem a se acostumar com a liberdade. Quando chegava Yom Kippur, se tocava o shofar e todos os escravos eram livres. Mas não só os escravos eram livres. Se você vendeu uma terra porque você empobreceu, a terra voltava para sua família. Ou seja, o Eterno não permitia que um homem acumulasse muitas terras para si mesmo. Porque o que acontecia? Algumas famílias empobreciam, aí vendiam a terra, e uma pessoa era bem sucedida, começava a comprar as terras. Ele poderia comprar as terras, mas no jubileu as terras eram devolvidas. Na verdade, elas não eram vendidas, mas arrendadas, para que as famílias não ficassem sem a sua terra. Ou seja, o Eterno criava um ciclo de restauração das pessoas. E mesmo quando a pessoa não conseguia, o povo era obrigado a erguer essa pessoa. Digamos que a pessoa, mesmo voltando à terra, ela continuava pobre, tinha dificuldade, o Eterno obrigava o povo judeu a levantar essa pessoa, a dar a mão para ela, para que ela não continuasse na miséria, porque a miséria é uma praga e uma maldição para a terra que acolhe o mendigo. Ou seja, não é acolher o mendigo, tem que cuidar para que esse homem saia desse estado. Então o Eterno, ele cria um sistema para estar nos erguendo, e isso é uma coisa espiritual também. O Espírito de Deus, ele está sempre tentando erguer cada um de nós de novo, né? Porque nós passamos fases difíceis, passamos dificuldades, passamos problemas, e o Espírito de Deus está sempre dando a mão para nós, e nós devemos fazer isso com os outros também, para um levantar o outro. Essa é a vontade de Hashem para todos nós. Muito bem, agora vamos analisar algumas coisas sobre a lei de Shemitah. Primeiro, existem 3 promessas que o Eterno dá. Ele diz o seguinte: a colheita do 6º ano será suficiente para 3 anos. Então o Eterno diz: vamos fazer um pacto, vocês me obedecem e eu subo para vocês. Ora, quem é o Eterno? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Então, qual é a promessa que ele dá? No 6º ano eu te dou alimento para 3 anos. Mas o que é preciso acontecer para que isso venha à existência? Fé. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso confiar que essa palavra do Eterno é verdadeira. É preciso que haja emuná. E emuná tem vários níveis. Todos aqui temos fé, mas tem níveis de fé. Um tem uma fé mais profunda, outro tem uma fé menor, outro tem uma fé mais aperfeiçoada. Mas é preciso que haja emuná, fé. É preciso que haja fé para viver, uma fé básica. Se uma pessoa não tem uma fé básica, por exemplo, uma pessoa que é acometida por uma síndrome do pânico, ela não consegue mais sair de casa. Ela acha que se ela sair, alguém vai assaltar, vai matar. Ela perde a fé até para viver. Então, a fé no sentido mais básico, todos temos que ter. Nós acreditamos que quando nós saímos com o carro, nós vamos chegar no destino que nós estamos indo. Isso é uma fé básica. Não está assegurado isso. Pode acontecer um acidente. Alguém pode assaltar, o carro pode quebrar, mas nós acreditamos que nós vamos sair com o carro e chegar naquele local. Isso é uma fé simples e básica, e racional. Mas o que o Eterno exige de nós é uma fé sobrenatural. Como é que eu vou passar 3 anos sem plantar? 3 anos sem colher? 3 anos sem vender a minha colheita? Como é que eu vou sobreviver? O que é que o Eterno quer com isso? O Eterno está libertando não só os escravos, mas os senhores dos escravos também. E está libertando eles de quê? De uma mentalidade onde não se para fazer nada. Veja bem,
Ser bem-sucedido é muito bom. Trabalhar, conseguir as coisas é maravilhoso. Nós acreditamos nisso. O que nós não acreditamos é chegar a um ponto onde a pessoa não consegue mais viver. Onde o trabalho, ao invés de beneficiar a vida dessa pessoa, começa a destruí-la. E tem uma história judaica muito simples. Um homem, ele passava todo dia por um pescador, e esse pescador vendia peixes para ele, e toda a tarde o pescador estava na praia tranquilo, pescando, só para ele, lendo e desfrutando a vida. E esse homem era muito rico, mas muito atarantado, não parava, de manhã até a noite, de 6 horas da manhã à meia-noite, trabalhando de segunda a domingo. E incomodava ele aquela situação daquele pescador, toda a tarde descansando, lendo e vivendo e desfrutando a vida. Um dia ele chegou para o pescador e falou: você tem que mudar, você tem que crescer, você tem que pescar mais, você tem que aproveitar a tarde e fazer uma pesca maior, trocar essa rede. E o pescador falou: para quê? Para você comprar um barco maior. Você compra um barco maior e pesca mais e vende mais e abre uma outra loja para vender peixes. O pescador perguntou: para quê? Ele falou: para você ficar rico, homem. E o pescador perguntou: e quando eu ficar rico, o que vai acontecer? Aí você vai poder sentar à tarde, descansar, ler e desfrutar da vida. Ele falou: mas isso eu já estou fazendo hoje. Então, assim, o que aquele homem buscava era o que o pescador tinha: descanso. E o Eterno está proporcionando isso. A cada 7 anos vocês param com essa ânsia de trabalhar e vocês trabalham o básico e vão cuidar das suas famílias, vão dar atenção aos seus filhos, vão guardar o Shabat, vão comer o alimento que a terra vai brotar, vão ler a Torá, vão estudar a Torá. Vamos dar uma parada na nação toda. É isso que o Eterno pediu. Só que ele exigiu isso com uma condição muito grave. Ele falou: se vocês não fizerem isso, eu tiro vocês da terra. E nós vamos ver isso antes do exílio babilônico. Uma das coisas que aconteceu em Israel é que os senhores dos escravos não libertaram os escravos. O Eterno mandou libertar, eles libertaram e trouxeram de volta, logo antes do exílio babilônico, assim como o Eterno havia prometido. O Eterno disse: se vocês não derem descanso à terra, eu tiro vocês e a terra descansa sem vocês. O Eterno exigiu essa lei por uma razão simples. Essa lei mostra algo muito mais profundo, que você realmente confia no Eterno. Nós vamos ver depois que confiança está ligada a amor. Ninguém confia em alguém que você não ama. Se você não amar uma pessoa, você não confia plenamente nela. A confiança está muito ligada ao sentimento de amor. Quando você sente que uma pessoa ama você verdadeiramente, você confia nela. Se você não sente esse amor, a confiança não é plena. Nós vamos entender que é justamente o relacionamento de amor entre nós e o Eterno, quando isso acontece, que nós passamos a confiar nele verdadeiramente. Não é uma fé mental, não é um pensamento positivo, é algo muito mais profundo. Muito bem. Segundo ponto que o Eterno promete é que todo mundo vai ficar satisfeito no ano da Shemitah, haverá alimento para todos. Terceiro, Israel estará seguro. Enquanto Israel guardar a Shemitah, ninguém tira Israel das suas terras. E por isso, hoje, há agricultores em Israel guardando a Shemitah. Agora, é muito difícil. Você observe que Israel, graças ao Eterno, está restaurado fisicamente. Mas Israel vai ser restaurado espiritualmente. Israel não está restaurado espiritualmente. E como é difícil você guardar uma lei como essa hoje. Eu pergunto, ela está em vigor? Ela foi abolida por alguém? Ela está em vigor, mas exige realmente muita fé, muita dedicação. Muito bem. O jubileu, ele traz a libertação dos escravos, justamente em Yom Kippur, o retorno da terra, já falamos sobre isso. E o Eterno estabelece uma coisa fundamental: vocês são só servos meus. Isso,
por trás dessa afirmação existe algo fundamental. Você não pode ser escravo de nada a não ser do Eterno. O Eterno, ele só usa pessoas verdadeiramente livres. Então o Eterno está dizendo: eu libertei vocês, nenhum de vocês permanecerá escravo de ninguém nem de nada. Nós somos servos apenas de Hashem. E por isso é uma obrigação nossa buscar a libertação, seja do que for, de uma opressão, de algo emocional, algo mental, seja o que for. Nós temos a obrigação de ser libertos, porque o Eterno, ele é o Deus de pessoas livres. Muito bem. Mais duas leis dessa paraxá é não emprestar para os irmãos cobrando juros. O Eterno proíbe isso. Judeu não pode emprestar para judeu cobrando juros. Muito bem, agora vamos tratar da questão da fé. Vamos abrir em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O sentido aqui é: a origem da força do justo é a fé. Ele viverá por fé porque essa será a origem da sua inspiração, da sua força. Então o justo viverá por fé. E se voltar atrás, o que é voltar atrás? É retroceder de uma posição ou um lugar que o Eterno te colocou. Entenderam isso? Por exemplo, se Deus me colocou aqui no Rio de Janeiro e me estabeleceu aqui pode ocorrer centenas de problemas comigo. Eu não vou sair daqui. Então, a pessoa, quando Deus nos coloca num local, numa posição, Ele não gosta que nós venhamos a retroceder, dar as costas para Ele. Nós precisamos permanecer. Isso não é fácil. Nós vamos entender isso. Vamos continuar o versículo. Minha alma não tem satisfação, ou seja, não se compraz, não tem prazer nesse tipo de pessoa. Então o Eterno diz: o justo viverá pela fé. Mas se ele retrocede, a minha alma não tem prazer nesse tipo de pessoa. Pessoa que, quando acontecem os problemas, as dificuldades, é assediada por várias situações, ela larga a sua posição. Deus não se agrada de pessoas assim, porque o socorro do Eterno sempre vem, embora muitas vezes ele parece demorar. Mas esse parece demorar é segundo o nosso conceito, porque quando chega o socorro do Eterno, nós vamos ver que ele não demorou, ele veio no tempo certo. Só que nós queremos socorro imediato, Se nós temos um problema, nós queremos socorro hoje. Não queremos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas as coisas não acontecem assim. Então o Eterno, ele não se agrada de pessoas que se afastam da posição onde ele colocou. O desafio é diário. É garantido ter problemas e aflições. É uma garantia. Você pode ficar tranquilo que você vai ter isso, Porque está escrito: no mundo tereis aflições. Então é garantido isso, Você acha que sua vida vai ser muito monótona? Pode ficar tranquilo que não vai ser, não. Vai surgir problemas de todos os lados. Porém, as armadilhas são muito grandes, as tentativas de nos desviar são constantes, através do inimigo e dos homens, dos seres humanos. Nós temos decepções e frustrações. Nem sempre iremos entender muito bem o que está acontecendo conosco. Esse é o lado negativo. Tem um lado positivo também. Mas muitas vezes nós vamos passar uma situação que nós não vamos entender. Pelo menos naquele momento, naquele exato momento. Nós vamos entender lá na frente. E mais uma vez, o que é que nós precisamos quando temos um problema e não compreendemos a razão disso? Fé. Nós confiamos que o Eterno está no controle, que Ele sabe o que está fazendo. Mas para tudo isso eu preciso ter emuná. Se eu não tenho emuná, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência para esperar o socorro. Eu não tenho paciência para viver. Eu não tenho condições, eu vou viver atarantado a vida toda. Então o Eterno, Ele nos dá a emuná. E a emuná, ela traz um outro elemento fundamental: shalom. A emuná atrai o shalom.
a paz. A emuná invade o nosso coração com paz. E o socorro só vem, em alguns casos, quando antes dele chegar, nós já estamos em paz. Preste atenção ao que eu estou falando. Muitas vezes aconteceu comigo que o socorro só veio quando eu já estava em paz sem o socorro. E aí ele chegou e trouxe a libertação, mas eu já estava vivendo bem sem nem precisar do socorro. Então nós precisamos entender que Shalom não depende de circunstância. Shalom é algo que simplesmente brota no seu coração. O contrário é verdadeiro. Há pessoas que têm uma vida muito tranquila e não têm Shalom. Não sai de casa, tem medo de tudo, né? Mesmo não tendo um problema real, ninguém está, né, lhe causando nenhum prejuízo, nenhum dano imediato, mas ela tem o coração atormentado. Agora vamos para o lado bom, não é só o lado ruim não. Qual é o lado bom? Conquistaremos vitórias, aprenderemos a superar situações difíceis, aprenderemos a resistir ao mal. O Eterno não só nos liberta da escravidão, mas nos ergue quando tropeçamos no caminho. Teremos experiências espirituais maravilhosas. Após as dificuldades e batalhas, entenderemos por que elas aconteceram e o que o Eterno estava tentando nos ensinar. Sentiremos a satisfação e a felicidade de sermos cooperadores da obra do Eterno. A cada batalha e aflição ficaremos mais fortalecidos se não desistirmos. Herdaremos o mundo vindouro, a vida eterna, e viveremos para sempre. Baruch Hashem. Ninguém consegue chegar ao final sem tropeços. Isso é uma outra coisa que é muito importante nós compreendermos. Uma das coisas que eu coloquei aqui é: o Eterno nos levanta quando tropeçamos. Tropeçar é natural também. Se alguém acha que vai ter uma jornada infalível, não vai acontecer isso. As armadilhas às vezes são muito sutis, nós não conseguimos enxergá-las. As situações surgem na nossa vida sem pedir licença, e muitas vezes nós nos vemos com medo, com aflições, tropeçamos, duvidamos. Isso acontece com todas as pessoas. O que nós não podemos é desistir, porque se nós confiarmos no Eterno, nós vamos superar as situações difíceis e lá na frente estamos mais fortalecidos. Baruch Hashem. Então cair é humano, é natural. Levantar é divino, vem do Eterno. É o Eterno que nos ergue, que nos levanta. O que nós não podemos jamais é sair da posição que o Eterno nos colocou. Se Ele nos colocou numa posição, nós não saímos dali. Eu lembro a passagem quando, né, Neemias e Esdras voltaram para Israel para reconstruir os muros de Jerusalém. E os inimigos ameaçavam eles dia e noite. Nós vamos destruir isso aí. Mandaram carta, né, para o rei falando mal deles. Fizeram tudo. Mas o muro foi reconstruído, a cidade foi reconstruída e no final deu tudo certo. Sempre haverá resistência, mas se nós permanecermos fiéis e com emuná no nosso coração, a vitória é certa. O Eterno é conosco. O Eterno não é só conosco. Nós vimos na paraxá passada, o Eterno diz: eu ando com vocês, eu caminho junto de vocês, na medida que vocês aceitam a minha aliança e os meus preceitos. Eu preciso aceitar. Agora vamos abrir em Romanos 8:37. Nós vamos entender uma coisa fundamental, que para nós finalizarmos o sentido dessa paraxá. Diz assim: mas em tudo alcançamos uma vitória inigualável através daquele que nos ama. Daquele que nos ama. Nós só temos emuná se nós conhecermos o Eterno. Eu não posso ter emuná sem uma experiência com o Eterno. Porque quando eu conheço o Eterno e eu começo a me relacionar com o Eterno e começo a sentir o amor dele por mim, só então eu posso ter emuná. O que Yeshua falou é que o amor está na essência até do cumprimento da lei. Eu cumpro a lei porque eu amo. O amor é mais elevado do que o temor.
O verdadeiro temor a Deus ocorre quando eu tenho medo da separação dele. Eu não vou fazer uma coisa porque aquilo pode me separar de Deus. Isso é temor a Deus. É muito mais elevado do que um mero medo do castigo. O temor é o medo da separação. Se Deus é santo e eu faço isso, Ele vai me afastar de mim, eu não vou fazer isso. Então o amor está de fato na essência da nossa fé, como Yeshua falou tantas vezes, mas não, obviamente, esse amor pregado na teologia sistemática, que pode tudo, que libera tudo, que Deus é amor. A pessoa pode fazer o que ela quiser, Deus tem a obrigação de perdoar e dizer tudo bem. Não é assim. Absolutamente, não é assim. Não existe esse amor pregado dessa forma pela teologia sistemática. Não existe esse tipo de amor. O amor de Deus é um amor muito grande, mas ele tem critérios, ele tem prerrogativas para esse amor. Nós vimos na semana passada, Yeshua veio, como aconteceu com Abraão, através do mérito do sacrifício dele, nos é creditado justiça. Acreditar significa que você já tem alguma. Acreditar justiça é depositar mais na sua conta, porque está faltando, mas na sua conta tinha alguma coisa. Então não é essa coisa incondicional do nada de Deus resolveu usar de misericórdia com uma pessoa como um sorteio. Não é assim. Há uma busca, há uma disposição do coração para que você tenha esse encontro com o Eterno. E Deus cria mecanismo como o Shabat, né? Não só o Shabat da terra, o Shabat diário, semanal, onde nós cessamos a escravidão do trabalho. Nós não trabalhamos. Quem guarda o Shabat, quando chega a sexta-noite, você sente o que acontece sexta-noite. O ar muda. E você sente essa liberação divina. E assim as festas bíblicas. Então o Eterno está nos dando condições para nós não sermos escravos. É uma libertação, até que chegue o reino vindouro. O grande jubileu, o Yovel, o grande Yovel é quando o Mashiach voltar, quando Yeshua voltar. Aí haverá, por que o grande jubileu? Porque ele comprou a terra de novo. A terra foi dada aos homens, mas Satã usurpou a terra. Se você disser hoje que a terra vive segundo a lei do Eterno, eu não acredito, não é verdade. A terra está assolada por muitos males. Então, quando Yeshua voltar, ele vai trazer não só a libertação dos escravos, mas a terra de volta para o homem. Só que o Mashiach estará encarregado de governar essa terra. Entenderam isso? Então o Mashiach traz à tona, o grande jubileu, a grande libertação da terra, e ela volta ao seu dono. A terra foi dada aos homens, não foi dada aos Shedim, aos demônios, não foi dada a Satã. A terra foi dada a nós. E Yeshua é o restaurador da terra, entre outras coisas. É o resgatador da terra, porque existia naquela época o seguinte: você tinha um tio rico ou um primo rico. Tem o primo pobre e o primo rico, né? Você podia ter um primo rico que ia resgatar a terra para você. Então era o resgatador da sua terra. Você perdeu a terra e resgatou a terra. Yeshua, o Mashiach, vai resgatar toda a terra para nós. Essas promessas vão acontecer, elas são verdadeiras. E como é que nós sabemos disso? Por duas razões: por emuná, e porque todas as promessas que o Eterno deu estão se cumprindo até agora. Então, pela lógica, essas também vão se cumprir.